Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, aqui comigo André Monteiro e também com o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, André, que bom estar aqui com todos em aprendizado. Meu cumprimento aos nossos ouvintes, votos de muita paz para todos. E ali na técnica o nosso querido Isaac. Amigos ouvintes, nós estamos estudando aqui o capítulo 14, Os Fluidos, da obra Gênese. Vamos retomar a partir do item 32. Diz Allan Kardec: os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variados segundo as circunstâncias. Olha que interessante, né? A ação fluídica vai variar de acordo com algumas circunstâncias. Algumas vezes a ação é lenta e requer um tratamento prolongado, como no magnetismo comum. De outras é rápido, como uma corrente elétrica. Existem pessoas dotadas de tal poder que só com a imposição das mãos ou até por um ato da vontade curam instantaneamente certos doentes. Entre os dois polos extremos dessa faculdade existem gradações ao infinito. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, o fluido, que desempenha o papel de agente terapêutico e cujo efeito está subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Então, olha que interessante, né, Alexandre? Ele diz aqui que existem pessoas de tal poder que só com a imposição das mãos ou até por um ato de vontade curam instantaneamente certos doentes. Ele vai depender que existe desse gênero, né, dessas variedades do magnetismo. Qual a potência do magnetismo da pessoa que cura? Isso me recorda aquela passagem da mulher hemorrágica, né? Que ela toca a barra das vestes de Jesus e ela sai curada. E Jesus fala no meio da multidão, né? Pedro, alguém me tocou. E aí o Pedro fala, mas Jesus, tem várias pessoas aqui. Dava um tumulto, né, das pessoas querendo se aproximar ali de Jesus. Não, porque saiu virtude de mim. Ou seja, a virtude é esse fluido. Exato. Que ele sentiu ali, que mesmo não intencionalmente, que a vontade de Jesus é uma só, é amor, é cura, é educação, é evolução, esse é Jesus. Então ele está transbordando isso ali, né? Ele está sempre naturalmente. Então você vê que ele mesmo sem intenção, não objetivamente, né? Ele não estava ali num processo de cura daquela mulher, mas de todos que ali estavam, ele sente que a mulher toca e a vontade e a fé dela era tão grande, né, que ela mesmo falou, tua fé te curou. Isso. Ela já estava ali há alguns anos, já naquele processo de hemorragia, e aí, incessante, né, que ela não parava, e aí ela toca nas vestes de Jesus e a cura dela ali é promovida. E aí, diante da proposta do nosso raciocínio do programa anterior, né? Você mencionou a passagem do Evangelho, né? Pedi, obtereis, buscai e achareis, né? Batei, a porta vos abrirá. E nós refletimos acerca dessa necessidade da nossa ação. E vamos recordar que a época de Jesus, a mulher, quando estava no seu período menstrual, era considerada impura. Sim. Aí vamos imaginar, né? Nós podemos precisar, que essa personagem ela tivesse um problema que é muito comum
algumas mulheres às vezes têm algum problema no seu aparelho reprodutor feminino, né? Então as mulheres precisam tirar o útero, enfim, porque não para de sangrar. Então você imagine como devia ser difícil ela ser considerada uma criatura impura no dia a dia, não era só naquele período. Só ela não podia ser dias. tocada, né? Era sempre, porque ela tinha um problema, né? Uma enfermidade, que nós imaginamos que precisasse ser feito hoje, seria uma esterectomia, né? E aí ela lidava com todos os preconceitos da época. E imaginamos aqui a dificuldade que foi para essa mulher chegar até aquela turba. Porque se ela era considerada impura, onde ela passasse no lugar público, ela era chincalhada. Sim. Ela ouvia impropérios, né? Abusos de toda ordem. Então ela teve ali toda uma predisposição, uma força para superar N obstáculos, que as escrituras não trazem, mas que nós estamos presumindo, para até ali chegar. Ou seja, houve um esforço da parte dela. E naquele momento, ela consolidou isso, que é justamente por conta... Isso é a fé. Ela externou aquilo, a vontade. Eu quero, mas eu vou fazer a minha parte, porque eu sei que a vida me atende. Vai me retribuir. Vai me retribuir. A colheita, ela é segura, né? Sim. Nós temos, então, que compreender o fenômeno como algo, como uma resposta sempre da nossa parcela de contribuição. Tudo que envolve a questão fluídica tem sempre o elemento espírito, um indivíduo, uma participação direta. Sempre tem o elemento espiritual. E Kardec coloca isso aqui, né, que o princípio é o mesmo. O fluido que desempenha o papel de agente terapêutico e cujo efeito está subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. E o magnetizador, né, aquele que vai fazer a aplicação dos passes de cura nesse processo, que também vai depender, né, de quanto mais elevado moralmente ele for, mais é a possibilidade dele de promover a manipulação desses fluidos, como era o caso de Jesus, né? Como era o caso de Jesus. Aí são as características do tratamento, né? Tratamento, Você pode estar com uma dor e você chegar e em casa você toma um analgésico, aquele comprimido. E resolve. Uma dosagem e tal, Mas se de repente essa dor é mais intensa, quando você chega no pronto-socorro, o médico diz, não, é a mesma substância, só que vai dizer assim, olha, vamos aplicar, vai tomar analgésico na veia, vai estar lá no soro. Porque a forma do tratamento mudou. E aí pode ser que, de repente, né, a dosagem também seja outra. Então, o que Kardec está colocando, à guisa de exemplo, é que o fenômeno, né, a essência é a mesma. Sim. Então, você colocou o ápice, dentro desse nosso exemplo, é Jesus, que não precisava se concentrar para atender alguém diretamente. Porque ele é justamente essa força em pessoa, em espírito. Né? Você colocou no exemplo do Alexandre, lembra daquele no programa anterior, o Alexandre chegando na casa espírita, ele precisa se concentrar, o médico também está em prece, tem a vontade. Jesus, ele já faz isso instintivamente. Já era natural dele. Natural dele. Ou seja, essa doação, eu quero curar, e ele já irradia aquilo. Então, naturalmente, na hora que ela foi como um plug na tomada, né? Ela, por sua vez, também, essa mulher do exemplo que você trouxe. Ela estava conectada também. Exatamente, conectada. E aí nós vamos lembrar de uma expressão muito utilizada no meio espírita, né? A sintonia. A sintonia. Quais são as nossas sintonias? Isso aí. Quais são as nossas sintonias? E aqui no item 33, mais a seguir, Kardec, ele segue falando o seguinte, né? A ação magnética, ela pode se produzir das seguintes maneiras. Pelo fluido do próprio magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha vinculada à potência e, sobretudo, à qualidade do fluido. Ou seja, eu mesmo, como em alguns processos de cura, não necessariamente, ainda que a gente... Sempre os espíritos vêm nos informar que, de alguma maneira, sempre vai ter esse fluido, é quase que sempre misto. Sempre vai ter uma participação espiritual disso. Por isso, você correto dizer ser um passe mediúnico. Mediúnico, sempre vai ter, de alguma maneira, ali uma influência espiritual, ainda mínima que seja, mas eles informam que tem. Mas, via de regra, Jesus, ele era um magnetizador.
Então ele faz aquela cura ali ele utilizava de todo aquele fluido que era próprio dele, daquela manipulação. Então essa é a primeira parte. Então o médium que tem uma potência, quanto maior é a potência do médium, né? A capacidade do médium de magnetizar e dessa manipulação, menor vai ser a influência desse fluido espiritual do plano espiritual, nesse processo de cura. Porque nesse primeiro exemplo, se o fluido a ser doado, ele é único e exclusivamente do encarnado, o auxílio, né, espiritual vai ser no sentido, ele não vai alterar as características daquele fluido, mas vai impulsionar, intensificar, fazer com que o doador de repente produza mais ainda, ou não só na intensidade, mas como falou assim, da forma, na rapidez, na celeridade daquele processo, o que não descaracteriza o passe mediúnico por sua vez. Isso aí. Amigos ouvintes, nós estamos estudando a obra Gênesis, capítulo 14, os fluidos, hoje no item 33, comigo André Monteiro e também com o nosso querido Alexandre Almeida. E ali na técnica, o nosso querido Isaac. Aí a segunda circunstância, Alexandre, amigos ouvintes e internautas, Kardec diz o seguinte: pelo fluido dos espíritos, agindo diretamente sem intermediário sobre um encarnado. Agora já é o inverso. Seja para curar ou minorar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico ou espontâneo, seja para exercer uma influência física ou moral qualquer sobre o indivíduo. É o magnetismo espiritual cuja qualidade está diretamente relacionada às qualidades do espírito. E aí Kardec ele cita aqui como exemplo a Revista Espírita, fevereiro de 1863, abril de 1865 e setembro de 1865, artigos na Revista Espírita como exemplo. Então aqui já é o inverso. Ele está dizendo o seguinte: nessa segunda circunstância não tem a influência do encarnado, é a ação direta do espírito. E aqui ele não fala só na cura não, ele fala numa série de situações. Perfeito. Eu lembro de uma passagem no livro O Mundo Maior, que tinha um companheiro que ele gostava muito da boemia. Ele era um boêmio. Ele era casado, tinha uma filha, mas ele volta e meia ia lá para aqueles saraus, né, para aquelas festividades lá daquele tempo, para salão, para dançar. Ele volta e meia estava envolvido com isso. E isso, de alguma maneira, estava prejudicando a saúde dele e também prejudicando o relacionamento dele. Naquela época, a família ela dependia muito do marido, né? Certo. Uma mulher viúva ou divorciada, ela tinha sérias dificuldades para se manter por conta lá das questões da sociedade da época. Então, o que os espíritos resolvem? Eles já vinham insistentemente chamando aquele companheiro no desdobramento do corpo físico para que ele deixasse, ou aconselhando a que ele deixasse aquela vida de boemia, porque aquilo ia acabar causando um prejuízo para os familiares dele. E aí, ele não atende aos apelos da espiritualidade. E o que o benfeitor, o que o instrutor faz? Nós vamos aplicar um passe aqui nele, uma corrente magnética, ele vai ter uma parada cardíaca e vai ficar fora de atividade aí, internado por uns 2-3 meses. E nesse tempo a gente vai tentar, com esse susto, vamos tentar fazer com que ele abandone essa vida de boemia, de bebida, de diversão. E aí André Luiz, mas nós não vamos interferir, e onde que fica o livre-arbítrio? Nós não estamos interferindo no livre-arbítrio dele. Ele quer beber, ele quer ficar na boemia. Isso não é uma intervenção ao livre-arbítrio dele. E aí o espírito responde, o instrutor, não sei se é o Calderaro ou o Alexandre, mas ele responde que o nosso livre-arbítrio vai até quando isso não prejudique o nosso semelhante. Então eu, André, eu posso querer fazer o que eu quiser, mas isso só vai ser permitido se dentro das leis divinas houver
uma concessão para isso. Então eu posso querer prejudicar o Alexandre. Vou responder pela minha intenção. Mas o Alexandre só vai sofrer algum prejuízo se dentro do conjunto de provas e expiações dele estiver ele que passar por alguma dificuldade nesse sentido. Perfeitamente. Na prova, na programação espiritual daquelas duas pessoas, da esposa e da filha dele, não havia previsão para elas passarem por qualquer dificuldade por conta da ausência do marido. Então o livre-arbítrio dele estava restrito ao prejuízo que ia causar aquelas pessoas que elas não tinham necessidade de passar. Então é por isso que, por uma ação magnética, eles dão um choque, né, uma corrente elétrica, o companheiro começa a passar mal no meio do salão ali da dança, tem uma parada cardíaca e é levado para o hospital. E é levado para o hospital. Porque foi através da ação magnética, um socorro. A gente olha assim, é meio um contrassenso, né? Você causa um mal, mas... é como se popularmente, né, males que vem para bem. Que vem para o bem. Aí você vê que é o Kardec está colocando aqui, ó, uma ação de corrente magnética do espírito, que aí pode provocar, seja para curar uma cura, minorar um sofrimento, provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer uma influência física e moral qualquer sobre o indivíduo. É magnetismo espiritual, cuja qualidade está diretamente relacionada às qualidades do espírito. Então, aquele espírito ali que deu aquela corrente magnética, ele tinha qualidade moral para fazer aquilo. E foi permitido que aquilo ali acontecesse para que aquele espírito saísse para aquele encarnado, saísse de circuito e não prejudicasse a existência da filha e da esposa. E esse segundo item, né, que é o passo espiritual, que é justamente essa doação direta do espírito para o encarnado. Você me fez recordar, se você me permite, o irmão X conta uma passagem também muito similar. Ele, numa das tarefas de aprendizado, chega numa enfermaria e o instrutor dele fala assim: olha, está aqui o nosso irmão e a questão envolvendo a saúde dele é de nossa responsabilidade. Ele está em coma e ele anda cometendo alguns excessos e a proposta é, desdobrado do corpo físico, nós temos instantes de conversação, enfim. Ou seja, enquanto aquela pessoa estava ali em coma, né, impossibilitada de estar no dia a dia fazendo e tal, em espírito desdobrado, ele ia receber uns aconselhamentos, algumas palestras e tal. E aí o irmão X ficou, aí o instrutor falou: olha, eu preciso atender um outro compromisso e você vai ficar aqui, né, com os conhecimentos que você tem. Porque aí entra a questão do conhecimento da manipulação dos fluidos, né? Olha que interessante. E também numa tarefa de proteção ao nosso irmão. E dias depois eu volto para concluirmos a nossa tarefa. Nesse meio tempo que o irmão X ficou tomando conta do companheiro que estava em coma, ele se apiedou da questão, até porque o companheiro desdobrado palestrava com ele: poxa, mas eu quero tanto voltar ao corpo para isso, para fazer aquilo. E aí ele, sensibilizado, começa a aplicar passe para revigorar as forças físicas para o companheiro poder voltar. Nesse meio tempo, o instrutor dele chega e, quando se deparou com aquele quadro clínico melhor, indagou: mas o que aconteceu? Aí ele, né, de boa fé, né, contente, falou: não, eu estou aplicando passo para ele ser professor, mas a proposta não é essa. A proposta nesse momento é do socorro espiritual, do socorro moral, para que possa repercutir também no corpo físico. Mas nesse momento, se ele voltar para o corpo, toda a ideia central se perde. E aí o companheiro teve que aplicar paz para reverter aquela situação, ou seja, provocar uma piora clínica para que ele pudesse então continuar o tratamento espiritual. Então a ideia central proposta por você é justamente de mostrar isso, não só o fenômeno do passo espiritual, mas mostrar que muitas das vezes a intervenção da providência divina foge aos nossos olhos, pode parecer, acontece coisas. Não, vamos tentar ver sempre que é possível que haja uma... A gente vê como um lado negativo, como uma coisa ruim, mas na verdade é uma coisa boa. Porque muitas vezes a doença, ela tem um propósito na nossa vida. A dificuldade, o obstáculo, ele tem um propósito. E a gente vê aquilo só do lado negativo. O lado momentâneo da coisa ali. A gente não vê por que isso está acontecendo.
isso tem uma consequência positiva. E a gente acha que aquilo é um mal. E não é. Muitas vezes aquilo que a gente vê como um mal é um bem que Deus está promovendo. No caso daquele companheiro e desse rapaz aí, desse caso que você contou, foram benefícios. Deus escreve certo, né, por linhas tortas. Foi um benefício que ele recebeu por uma via não muito assim, adequada, né? Do nosso mundo, né? Por uma via equivocada. Mas na terceira circunstância, Alexandre e amigos ouvintes, Kardec diz o seguinte: pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetismo que serve de condutor desse fluido. Primeiro, a gente vê fluido do encarnado, magnetismo humano. No segundo, fluido espiritual, magnetismo do espírito desencarnado, magnetismo espiritual. E no terceiro, magnetismo misto. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. O fluido espiritual combinado com o fluido humano dá a este último as qualidades que lhe faltam. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é muitas vezes espontâneo, mas quase sempre é provocado pelo apelo do magnetizador, que é o mais comum no tratamento do passe, né? Exato. O fluido do humano misturado com o fluido espiritual. E interessante, você fez uma colocação a respeito peço permissão a você para voltar a refletir sobre a questão da enfermidade. Sim. Porque a própria enfermidade em si, ela já é um socorro da vida. Porque significa que tudo aquilo que estava impregnado no corpo espiritual e que não estava sendo saudável, em algum momento, a misericórdia divina o que faz? Bom, você precisa expurgar isso. Sim. E aí, como diz André Luiz, o corpo funciona como um carvão abençoado, né? Que vai absorvendo no dia a dia essas energias deletérias e que no corpo físico acabam se exteriorizando como as patologias, né? Então, na verdade, até a própria enfermidade, sob o aspecto filosófico, ela não deixa de ser um socorro. Mas aí, então, retomando, a questão do passe misto é o mais comum. Ou seja, nós temos ali os trabalhadores, né? Os trabalhadores da casa, como a gente costuma dizer, né? As entidades, o médium, e aí o espírito dá a sua cota de contribuição, o seu fluido, o médium também, porque vai o fluido do encarnado, e aí a combinação é o que nós chamamos desse passe misto, né? Que naturalmente não só a conjugação dos dois, mas muitas das vezes com a devida manipulação, a devida transformação para atender o paciente que ali está. E como refletimos em programas anteriores, devendo estar, interessante que esteja numa condição de buscar, de pedir, de bater, não só de corpo físico. Naquele momento do passe, se costuma dizer ali para o paciente: meu irmão, leva o pensamento a Deus, faça uma prece, que é a forma que se tem psicológica de tentar induzir a criatura a entrar numa atmosfera mental propícia para aquele instante. Você lembra do que você nos ensinou a programas anteriores? Desconectar ou conectar, dependendo da necessidade? Sim, sim. É o André Luiz lá naquela zona inferior. Olha, aproveita que ele entrou em prece. Bota na padiola agora. Porque daqui a pouco ele abriu a conexão. Abriu a conexão. Então o que a gente vê hoje ao nosso redor, esse mundo tecnológico... Conexão, né? Isso tudo, na verdade, são exemplos práticos da vida material, mas que refletem a realidade da vida, da natureza. Nós necessitamos de uma conexão que seja salutar. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo aqui a presença do nosso querido Alexandre Almeida. Muito obrigado, Alexandre, pela sua presença. Possa retornar aqui mais vezes conosco, e agradecendo também ao nosso querido Isaac. Eu que agradeço a oportunidade. Quero mais uma vez exteriorizar que a oportunidade que temos de estar ao microfone, ela é circunstancial. Sou um aprendiz como todos e agradeço muito a experiência de compartilhar com vocês a reflexão em torno da doutrina espírita. Falta muita paz. Amigos ouvintes, até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa
Luz na penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas, ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, que contém a teologia espírita. Estamos no 2º capítulo da 2ª parte, um capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos traz o depoimento, a trajetória dos espíritos que ele catalogou como felizes. Em outros capítulos, nesta mesma 2ª parte, nós teremos outras categorias de espíritos nesse aprendizado de como se dá essa evolução da própria criatura a partir do despertamento de consciência e, consequentemente, da forma como escolhe viver a sua existência na Terra. Nós estamos, portanto, estudando aqui os espíritos felizes. Estamos estudando, já iniciamos o estudo sobre o espírito Samuel Philippe, que desencarnou em 1862, em dezembro, com 50 anos, vitimado por uma moléstia atroz, e quando isso se deu, a sua desencarnação, os seus amigos e familiares ficaram extremamente compungidos, porque ele era uma criatura muito especial, muito inteligente, vivaz, um verdadeiro homem de bem, segundo a definição ou a classificação de Kardec. Nunca foi visto em uma ação má ou um erro voluntário, no que quer que fosse. Era extremamente devotado aos amigos, queria sempre ser útil, sem vangloriar-se, sem qualquer ostentação, e sempre buscou servir e atender aqueles que lhe fizeram mal, como se deles tivesse recebido um bem. Esta é uma das maiores dificuldades humanas, e nós vimos que esse espírito já tinha superado isto lá em 1862. Kardec disse que ele poderia ser comparado a essas naturezas de escol que vivem na sombra, das quais o mundo não fala e cujo brilho não se reflete na terra. Kardec o evocou alguns meses depois da desencarnação, e seu depoimento, como nós já começamos a ver em nossos encontros anteriores, seu depoimento exemplifica muito bem o que contém os itens 10 a 15 do capítulo 1º da 2ª parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça segundo o Espiritismo, a respeito da desencarnação de um homem de bem. O homem de bem, nós também já estudamos, está explicitado em seu perfil em O Livro dos Espíritos, Pergunta e Resposta 918, sobre os caracteres do homem de bem, e também em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item 3, que nós também já vimos, e que detalha as características, as facetas do homem de bem. No caso de Samuel Philippe, ele sofreu cruelmente com uma moléstia, mas nunca se queixou, e por isso, porque sabia e soube sofrer, quase não teve agonia no momento da desencarnação, e a morte foi, como ele próprio definiu, como um sono, sem lutas nem abalos, sem temor pelo futuro. Ele não se apegou à vida porque sabia
que era chegada a hora. Consequentemente, não teve que se debater nos últimos momentos. Portanto, a separação dele, espírito, do corpo que lhe serviu de instrumento, completou-se sem dor nem esforço, sem que ele próprio se apercebesse. Ele, a rigor, declara à mesa mediúnica que não sabia quanto tempo tinha durado esse sono, mas foi curto, ele pelo menos lembra disso. E seu depoimento, como já dissemos, exemplifica essas virtudes, esses valores superiores, e ainda também exemplifica o contraste entre o calmo despertar e o estado precedente. O calmo despertar após o desligamento do corpo físico e o estado precedente. Ele não se sentia, ele declara que não sentia mais dores e exultava de alegria, queria erguer-me, diz ele, caminhar, mas um torpor nada desagradável, antes deleitoso, me prendia e eu me abandonava a ele prazerosamente, sem compreender a minha situação, conquanto não duvidasse ter já deixado a terra. Tudo que o cercava era como se fosse um sonho. Ele diz isso, essa imagem é sempre muito repetida, porque nós sabemos que a cada dia, cada final de dia, nós fazemos uma espécie de exercício para a desencarnação, quando damos repouso ao nosso corpo físico. Ele disse que viu a mulher e alguns amigos ajoelhados em seu quarto e chorando. Consequentemente, ele até achou que eles o julgavam morto. Quis até dissuadi-los dessa ideia, mas como não podia dizer sequer uma palavra, concluiu que sonhava. Nós vemos aqui como foi tão tranquilo o seu passamento que ele pensava que estava sonhando. Ele viu-se igualmente cercado de pessoas queridas há muito tempo desencarnadas e viu também outras que ele não reconhecia assim à primeira vista. Isto fortalecia nele a ideia de sonho, que estava sendo, no caso, velado por esses seres. Nós constatamos, então, que aqui ele está vivendo, como ele próprio diz, esse estado alternado de momentos de lucidez e de sonolência, durante os quais eu recobrava e perdia a consciência do meu eu. Essa condição de lucidez e sonolência é muito interessante e bem exemplifica esse despertar calmo após uma separação do corpo físico bem tranquila. A lucidez, nós sabemos, até pela definição dos dicionários, que é uma clareza e uma penetração de inteligência e tem um funcionamento normal das faculdades mentais. Nós costumamos, então, ter essa ideia de lucidez, que, aliás, é uma palavra que tem a mesma raiz de luz, que significa resplandecente, brilhante, luzente, claro, preciso, conciso. É neste sentido que nós estamos vendo esse despertar de Samuel Filipa. Todas essas são características do espírito. Lá no Livro dos Espíritos, nós aprendemos que o espírito vê, percebe, sente em todo o seu ser e não tem frente nem costas, porque todo ele é um ser que se comunica e irradia com tudo que existe à sua volta e até mais distante da sua volta. Vamos aqui pensar nessa expressão que o próprio Samuel Filipa declarou, que é a consciência do próprio eu. E nós vemos aqui que se trata do discernimento do não eu. A consciência do próprio eu faz com que eu me sinta diferenciado
diferente do não eu, tudo aquilo que não é o meu ser. Carl Gustav Jung, o grande psicanalista, nos fala da relação que existe dos conteúdos psíquicos com o ego. O ego que é a expressão mais, assim, digamos, superficial, mais exterior, digamos. Os termos não são bons, mas mais exterior da criatura. Então, essa relação dos conteúdos psíquicos com o ego, no pensamento de Jung, se dá na medida em que essa relação é percebida dessa maneira, pelo próprio ego. Então, esse estado se revela também, inclusive, perante o próprio cadáver. É por isso que nós lembramos aqui mais uma vez aquela situação excepcional do espírito Sanson, um espírito feliz, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, com o qual Kardec inaugura este capítulo dos Espíritos Felizes, e então ele próprio diz que está nessa condição de percepção. E Sanson, nós sabemos, deu uma comunicação mediúnica diante do próprio corpo insepulto, ainda lá na câmara mortuária. Ele tinha pedido a Kardec fazer essa autópsia espiritual, como ele próprio definiu. Então Samuel Felipe diz aqui, depois de esse estado alternado de momentos de lucidez e de sonolência, durante os quais eu recobrava e perdia a consciência do meu eu, ele continua: pouco a pouco, as minhas ideias adquiriram mais lucidez. A luz que entrevia por denso nevoeiro fez-se brilhante, e eu comecei a compreender-me, a reconhecer-me, compreendendo e reconhecendo que não mais pertencia a esse mundo. Certamente, se eu não conhecesse o Espiritismo, a ilusão perduraria por muito mais tempo. O meu invólucro material, portanto, o corpo físico, o meu invólucro material não estava ainda inumado, e eu o olhava com piedade, felicitando-me pela separação, pela liberdade. Pois se eu era tão feliz por me haver enfim desembaraçado, respirava livremente como quem sai de uma atmosfera nauseante. Indizível sensação de bem-estar penetrava todo o meu ser. A presença dos que amara alegrava-me sem me surpreender, antes parecendo-me natural, como se os encontrasse depois de longa viagem. Uma coisa me admirou logo: o compreendermos-nos sem articular uma palavra. Os nossos pensamentos transmitiam-se pelo olhar somente, como que por efeito de uma penetração fluídica. Nós vemos aqui a questão da linguagem, importantíssima, citada aqui por Samuel Felipe, através da sua experiência, quando ele diz exatamente a respeito dessa transmissão pelo pensamento. Essa é a forma pela qual os espíritos superiores, inclusive em outras esferas e em outros mundos, essa é a forma pela qual os espíritos todos vamos nos comunicar. Ainda aqui, no plano material, nós às vezes nos comunicamos com os seres que amamos só através dos olhares. Nós temos níveis e tipos de comunicação. A comunicação verbal, através das palavras, e a comunicação não verbal, através dos gestos, das expressões faciais. E isso se dá entre os encarnados, mas também se dá entre os desencarnados, como nós constatamos na obra de André Luiz e em muitas outras obras de Dona Ivone Pereira, a grande dama do Brasil espírita, e por outras obras, outros autores espirituais. Mas a comunicação não se dá só com a palavra ou com as expressões, os movimentos.
ela se dá também pelo pensamento e pelo olhar. Nós lembramos aqui um poeta de muita sensibilidade que conquistou o nosso coração. Ele diz: os amantes, ou todas as pessoas que se amam, não aqui nenhuma outra relação com o movimento de natureza de aproximação sexual. Ele diz: os amantes, as pessoas que se amam, celebram núpcias com o olhar. Porque nesse contexto que nós estamos aqui analisando do ponto de vista espiritual, a palavra é material. O pensamento é uma radiação da mente espiritual, é matéria viva e plástica, porque acaba, nosso André Luiz nos fala das figuras pensamento, então é plástica porque monta uma figura, uma imagem plasticamente. Nós estamos estudando juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, no programa Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o nosso livro, querido livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Uma outra questão muito interessante se dá quando nós vemos a questão da memória, no caso de Samuel Felipe. Ele diz: eu não estava, no entanto, completamente livre das preocupações terrenas, e como para realçar mais a nova situação, a lembrança do que padecera me ocorria de vez em quando à memória. Nós sabemos que a memória é emocional e psíquica. O sofrimento corporal e moral, no caso aqui de Samuel Felipe, ele tinha padecido sofrimento no corpo físico, uma moléstia, mas também sofrimento moral, pela maledicência, pelo mal que as pessoas tinham feito a ele, que certamente repercutiu na sua intimidade profunda, na sua sensibilidade. Então, as preocupações maiores que as desgraças reais degeneraram em perpétua ansiedade, diz-nos ele. E é por isso que ele diz assim: sofrera corporal e moralmente, sobretudo moralmente, como alvo que fui da maledicência, dessas infinitas preocupações mais acerbas, talvez, que as desgraças reais, quando degeneraram em perpétua ansiedade. E ainda bem não se desvaneciam tais impressões, já eu interrogava a mim mesmo se de fato delas me libertara, parecendo-me ouvir ainda umas tantas vozes desagradáveis. Reconsiderando as dificuldades que tanto e tantas vezes me atormentavam, tremia e procurava, por assim dizer, reconhecer-me, assegurar-me que tudo aquilo não passava de fantástico sonho. E quando cheguei à conclusão, à realidade dessa nova situação, foi como se me aliviasse de um peso enorme. Então, a memória emocional a que nos referimos anteriormente, assim que se apagavam, desvaneciam-se essas lembranças. E Samuel Felipe, então, ficava devaneando e numa espécie de exercício de autoconhecimento. Ele perguntava a si mesmo se realmente se libertara delas. Parecia ainda ouvir aquelas vozes desagradáveis e lembrando as dificuldades que, a propósito, o atormentavam. Mas então, qual é o seu movimento íntimo, o movimento íntimo de Samuel Felipe? É o esforço para assegurar-se de que tudo aquilo era um sonho fantástico. Ele próprio se esforçava por afastar aquelas ideias ou aquelas sensações, ou principalmente aquelas lembranças. Ele faz esse esforço para se reconhecer, para sentir o alívio de um peso enorme. Foi então que ele concluiu sobre a realidade da desencarnação.
É bem verdade, diz ele, que estou isento desses cuidados que fazem o tormento da vida. E por quê? O próprio Samuel Filipe responde: pudessem os homens compreender a vida futura, e que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Quem deixaria então na terra de prover e assegurar-se da felicidade que Deus reserva aos filhos dóceis e submissos? Gozos ambicionados, invejados, tornar-se-iam mesquinhos em relação aos que eles desprezam. A lembrança da família e dos amigos encarnados persiste perante os novos amigos reencontrados no plano espiritual. Kardec pergunta e Samuel Filipe responde que seria indigno da felicidade de que gozava se os tivesse esquecido, porque Deus não recompensa o egoísmo, pune o egoísmo. Só entre os homens é que a prosperidade faz esquecer os companheiros de infortúnio. É uma grande lição que nós estamos vendo aqui na alteza espiritual de Samuel Filipe. E ele continua dizendo a respeito do mundo em que ele então se encontrava, que poderia fazer com que desdenhasse a terra, mas não os espíritos encarnados. Porque só os espíritos infantis ou infantilizados, imaturos, vaidosos, desdenham, fazem pouco do que lhes esteja abaixo, entre aspas. E ele vê também com muita felicidade as visitas, que são um exemplo dessa humildade, dessa solidariedade. Samuel Filipe recorda e revela que muitas vezes ia visitar os seus queridos e exultava ao perceber a lembrança que eles guardavam dele, da sua pessoa. Esse é um grande alívio, um grande bálsamo para o espírito desencarnado, quando sente que é lembrado e é lembrado de boa mente sobre as coisas boas que ele fez e deixou. Ele diz: assisto às suas diversões e, atraído por seus pensamentos, gozo se gozam ou sofro se sofrem. Lá em O Livro dos Espíritos, na pergunta e resposta 456, nós aprendemos. Kardec pergunta: veem os espíritos tudo o que fazemos? E os espíritos superiores respondem: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente, com o que não interessa a eles. E é por isso que Samuel Filipe vê o mundo íntimo dos seus familiares pelo amor que sempre lhes dedicou e continua a dedicar no plano espiritual. A paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.